Paz seja convosco, amém? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Ele é o Deus de toda graça, de todo favor, de toda misericórdia. Ele é bom. Amém? Se depois de um tempo nós vamos olhar para esse ano de 2020, nós vamos olhar para trás e falar como Deus é bom. Amém, querido? Você vai olhar para trás de tudo que aconteceu, ainda vai levantar sua mão para o céu e vai dar glória a Deus, porque Ele é o Deus de toda graça, de todo favor, de toda misericórdia, e Ele é maravilhoso. Eu quero pregar para vocês em Jeremias, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre soberba, sobre orgulho. Amém? Algo que a gente não pode permitir que entre em nossos corações, porque quando entra, faz que a gente perca muitas coisas. Amém, irmãos? Quando a soberba entra, quando o orgulho entra em nossos corações, nós colocamos a nossa vida em uma rota perigosa. E nós somos seres emocionais que precisamos realmente, muitas vezes, de uma palavra de incentivo. De uma palavra de apoio. Nós precisamos ser reconhecidos. Amém? Precisamos de reconhecimento. Pode ligar. Não, não cai não, eu prendi aqui. Está calor hoje. Amém? Glória a Deus, que esse calor continue. Amém? Continue. E Deus colocou esta palavra no meu coração desde o domingo passado. E o profeta Jeremias foi um dos homens que foi escolhido por Deus para pregar para quem não queria ouvir. Já pensou você querer falar para alguém que não quer ouvir? Sabe, aquela pessoa que está caminhando para cair, para morrer, a pessoa está numa rota de destruição na sua vida e todos os sinais apontam que o fim dele não vai ser muito bom e você está tentando mostrar para essa pessoa. É como quando a gente quer trabalhar com uma pessoa que está com um alto grau de vício, seja de bebida ou de droga, ou seja ele qual for, e você tenta mostrar para aquela pessoa que o caminho dele já, a estrada dele está acabando. E na frente tem um abismo, e é como se você estivesse enxugando gelo. Mas nós fomos chamados para isso, amém, querido? Nós somos a última esperança deste mundo. Esse mundo só não está apodrecido ou cheirando mal diante de Deus por causa da igreja que está aqui. Amém? Por causa de mim, por causa de você, porque existe ainda uma esperança para o perdido, para aquele que está em rota de destruir a sua vida, a esperança para ele. E Jeremias, ele foi chamado por Deus. Ele não teve opção. Deus falou: eu te escolhi antes do ventre da tua mãe e te constituí para profeta, para pregar nesta época para Judá, para Israel. Aí Jeremias usou uma coisa assim: não, Deus, eu não posso, eu ainda sou uma criança. Aí Deus falou assim: não fale para mim que você é uma criança, porque eu sou contigo. Diga assim: Deus é comigo. Olha, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Então é isso que você muitas vezes tem que imaginar, que não adiantamos dar desculpa para Deus. Nós precisamos obedecê-lo e fazer aquela vontade dele, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a nossa vida vai terminar muito bem. Então, se você achou aí, livro de Jeremias, capítulo 13, isso, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, depois nós vamos ler alguns versículos, mas nós vamos começar com isso. Então você pense em uma coisa: se você tem uma palavra contrária à de todos, você vai se dar bem? Se você fala uma coisa que todos dizem ao contrário, será que a sua palavra vai ser aprovada? Quando todo mundo está dizendo vai dar certo, e você chega assim, não vai dar certo, será que quem vai ser ouvido? Vai ser você ou todos que estão falando que vai dar certo? Esta pessoa que eu quero trazer para você, no cenário que ela vivia, ela tinha uma palavra contrária à de todas. Só que a palavra dele não era dele, era a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, mesmo sendo a contrária de todos, ela cumpre, ela prevalece, ela acontece, porque é Deus que estabelece todas as coisas. E eu louvo a Deus pela graça, pela misericórdia dele, amém, querido? E eu estou aqui contra todas as expectativas, né? Se a gente for ver, realmente, quando eu assisti uma série aí, eu falei, rapaz, o negócio foi sério. Porque o que eu passei, eu não tenho a noção da seriedade, querido. Só quem está de fora viu, mas eu vi muita coisa que se eu contar, vocês não vão acreditar mesmo. Então é melhor ficar na minha. Amém? Mas, quando eu vi, eu falei, o negócio é sério, o negócio é louco mesmo. Aí eu estava vendo as mensagens que a Jéssica mandava, eu fiquei apavorado. Falei, esse cara vai morrer, mano. Cada dia passava, ficava pior. Mas quem tinha a última palavra? Deus. Ainda que esta palavra seja contrária à de todas, Deus tem a última palavra a respeito de mim, a respeito de você, a respeito da vida de qualquer um. Deus tem a última palavra. E diz assim, capítulo 13 de Jeremias, versículo 1, assim diz o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-lhe sobre os teus lombos, mas não metas na água. E comprei um cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, a segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, traze sobre os teus lombos, e levanta-te, e vai ao Eufrate, esconde ali na fenda de uma rocha. E eu fui, escondi junto ao Eufrates, como o Senhor havia me ordenado. E sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates, e torna dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E eu fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto no lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada mais prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo, toma cuidado. Amém, querido? Porque você pode ser de Deus hoje e amanhã ser do maligno. Amém? Há essa possibilidade, sim. Amém, querido? A igreja, quando a gente fala isso, a igreja hoje, que nós vemos uma igreja mãe, hoje ela é uma igreja apóstola. Israel também se apostatou da fé, meu querido.
Aqui ele vivia uma época de apostasia. Vamos lá. O versículo 10. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, caminha segundo o propósito do seu coração, anda após os deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada mais presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim, a toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não me deram ouvido. Olha que palavra tremenda aqui que eu encontro neste livro de Jeremias. Querido, eu quero dizer para você, se teve um dos profetas que foi humilhado, se teve alguém que sofreu em seu ministério, se chama o profeta Jeremias. Porque nós vemos vários textos na Bíblia de alguns profetas que ia profetizar e a profecia dele era contra. Ele apanhava dos outros profetas, era jogado dentro de um poço ou de um calabouço. Lembra do rei de Judá e do rei de Samaria? Eles dois resolveram sair para a guerra. Aí o rei de Judá, que não era nada bobo, mas o rei de Samaria, eram as 10 tribos de Israel, que já tinha se apostatado, já tinha caído, já estava atrás do Baal, já era baalitas, já tinha deixado Deus. Aí chegou para o rei de Judá e falou assim, o rei de Judá falou para o rei de Samaria, eu vou com você para a guerra, mas tem o seguinte, consulta os profetas aí. Aí o rei consultou e os profetas vinham, e você sabe, né, querido? Os profeta amigo é complicado. Dificilmente ele vai falar alguma coisa que não seja boa para você. Amém? Porque além de ele ser profeta, ele é seu amigo. E amigo de verdade não quer mal de ninguém. Mas um profeta verdadeiro de Deus, ele além de ser seu amigo, ele te fala a verdade. Porque a verdade liberta. E foram consultar, aí o rei de Judá falou assim, mas não tem mais nenhum, não? Aí falou assim, tem um aí, mas esse nunca profetiza algo de bom para mim. Aí o profeta de Judá, o rei de Judá falou, chama ele então. Aí foram lá chamar, os profetas que foram chamar já falou para ele, ó, está todo mundo profetizando isso. Se você profetizar o contrário, o chicote vai estralar, o couro vai comer. E eu sou da época que eu já vi gente tomar tapa na cara. Você acredita, irmão? Você já viu, Tiago, na igreja? Estava profetizando lá, o irmão chegava e dava um tapa na cara. Não é isso, não. Eu outro empurrava. Eu já fui em uma vigília com o pau comeu. Era uma briga de profeta. Aí como eu estava quieto na vigília, irmão, falei, aqui está muita briga, eu vou ficar quieto para ver se a hora passa e eu vou embora. Aí alguém levantou para mim e falou, e você, o que veio fazer aqui? Eu falei, irmão, agora eu não posso deixar para lá, né, irmão? Vou ter que entrar nessa briga aí. Falei, eu vim orar. Mas como vocês estão brigando desde o começo do culto, estou esperando acabar para mim poder ir embora. Ninguém mais levantou a voz, ninguém mais falou comigo, não entregaram nenhuma profecia comigo, porque já viu que do jeito que via eu estava preparado. Mas foram lá e avisaram esse profeta, e ele falou assim, o que Deus colocar na minha boca, eu falo. E eu acredito que naquela época os caras já davam umas bicas, uns tapas na orelha. Você entendeu o recado? Era assim que funcionava, irmão. Você acha que o povo de hoje é ruim? O povo de antigamente era pior ainda. Aí esse profeta foi lá e ele tentou até mentir. Ele tentou até profetizar coisa boa. Mas a palavra de Deus veio sobre ele e ele falou, você vai morrer hoje. Você vai cair no meio do exército. Você vai morrer hoje. Aí deram uma surra nele, nem deixaram ele terminar a profecia direito. O rei de Jerusalém foi disfarçado, Carlos.
soldado normal, mas alguém atirou uma flecha para o alto, a flecha subiu e acertou o cara lá, né? Uma bala perdida da época, acertou o cara fugiu, foi morrer lá na sua casa, porque Deus falou. Jeremias estava vivendo isso, querido. Onde ele ia, todo sacerdote, todo profeta, todos os reis, todo o povo de Israel, todo príncipe, ninguém aceitava ele como um profeta de Deus, porque ele profetizava que Judá ia para o cativeiro da Babilônia. Ele profetizava que Deus ia julgar as causas de Israel, e o negócio estava tão sério, que no capítulo 2 de Jeremias, Deus diz assim para Jeremias: olha, Jeremias, profetiza aí, vê se algum povo largou o seu Deus, que não era Deus, que trocou o seu Deus, e fala Deus com letra minúscula, Deus ídolo, Deus de pau, vocês estão me entendendo? Deus de madeira, Deus que não anda sozinho, que tem que ser carregado. Aí Deus fala assim: Jeremias, pergunta se teve alguma nação que largou o seu Deus que não era Deus e foram atrás de mim. E Deus falou: não teve. Aí ele falou assim: que o céu fique espantado, que todo mundo se espante, mas Israel deixou o Deus e o único Deus verdadeiro e foi atrás do Deus de madeira, do Deus de pedra, do Deus de pau, e largaram a fonte da água da vida e cavaram os poços, cisternas que não retêm água. Eu quero dizer uma coisa para você: fique com seu Deus. Amém? A única lembrança que eu tenho boa lá desse meu tempo que eu fiquei internado é que nada que aconteceu lá, eu quero dizer no sentido de quando eu estava tendo visões, e eu não vou contar para você, eu conto particularmente, delírio que queriam fazer que eu abandonasse meu Deus, nada impediu de eu continuar firme no propósito de ser cristão, passando pelaquela intubação, vinha e falava assim: não, você é isso, você é aquilo, nos meus delírios, e eu continuava firme, Cira. Ainda que eu vi coisas que se eu contar para você, você vai falar: mas será que isso existe mesmo? Ainda que me mostrasse coisas, eu continuava com o meu Deus, ao contrário de tudo que eu via, eu continuava confiando no Senhor, porque Ele é o único Deus verdadeiro, Senhor de todas as coisas. A minha esperança. Capítulo 2 de Jeremias diz assim: esse povo largou Deus por Baal, por Aserá. A mulher que vai vir montado no dragão e foge para o deserto, e ela volta um dia. E sabe que essa mulher se chama igreja. Ela volta em cima do dragão, apostatado da fé. Mas o que eu quero dizer para você, que Jeremias passou por vários tipos de humilhação, não teve a opção de casar. Deus falou: não, casar não, você era menino, não, esquece esse negócio aqui, você vai ser o meu profeta. Jeremias profetizava para o povo não ir para o Egito, falava assim: não vai para o Egito, porque vai cair o rei do Egito junto com vocês lá, e vocês vão morrer lá. Sabe o que o povo fazia, irmão? Amarrava Jeremias e levava ele junto para o Egito. Aí lá todo mundo que amarrou Jeremias morria, Jeremias voltava sozinho para o resto que sobrou, dos rebeldes. Aí Deus falava: não vai para a Síria, não vai para tal lugar. Eles pegavam Jeremias, amarravam e levavam. Morria todo mundo lá, Jeremias voltava sozinho. Pensa num homem que passou por humilhação. Pensa por um homem que passou por momentos difíceis na vida dele. Aí Deus chega para Jeremias, fala assim: Jeremias, compre um cinto de linho. Linho significa o quê? Pureza. O cinto para os judeus significava tudo. E mais Jeremias, que era sacerdote,
Amém, irmãos? O sacerdote usava uma roupa branca e um cinto de linho, geralmente da cor vermelha. Ele saía na frente do exército de Deus com a arca da aliança, 4 homens com a arca nas costas, pegada pelas varas de ouro, e com um cinto vermelho passado pelos seus ombros. E aquele vermelho tem um significado muito grande, porque Deus se apegou a mim e a você através do sangue de Jesus Cristo. Aquele cinto já representava isso na vida do povo. E olha que Deus manda Jeremias colocar aquele momento. Era o único momento, Tiago, que Jeremias ia ter um tempo de honra no meio de Israel, porque ninguém ousava falar nada dele. Só que foi rápido. Jeremias põe aquele cinto, amarra aquele cinto de linho que nunca foi lavado. Imagine você com uma roupa branca, com um cinto escarlate, vermelho, e por onde você vem, alguém já te vê de longe. Eu lembro de José, da roupa colorida de José. Os irmãos de José estavam aqui, a uns 2 quilômetros, o irmão olhava e falava assim: quem é aquele? É José, olha aquela roupa colorida que ele vinha. E Jeremias começou a andar sobre Israel, e ele teve um momento, Carlos, de honra. Um momento que ele pôde ser honrado. E quem quer ser honrado aqui, irmãos? Eu quero. Todos nós queremos ser honrados. Todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, ser reconhecido. Nós precisamos disso, ser amado. Amém? Uma coisa que, depois que eu voltei, eu venci o Covid. Olha que coisa. Eu venci o Covid. Eu me sinto uma pessoa amada. Amém, querido? Estava na igreja ontem, uma senhora falou: eu orei por você, pastor. Chorando. E louva a Deus, porque se cumpriu o que eu pedi para Deus na oração. Ela falou: eu nunca vi. Ela falou assim: eu orei e pedi para que Deus não deixasse você morrer e que eu visse você dar o testemunho. E sábado agora eu dei uma breve do testemunho pequeno, porque a gente vai trabalhando esse testemunho e soltando as histórias aos poucos. Amém, querido? E ela ficou feliz, me deu um abraço. E Jeremias viveu aquele tempo, enquanto que ele esteve com o cinto, ele andava para lá e para cá, e ninguém ousava perguntar para ele: por que desse cinto? Porque ele era filho de sacerdote. Por mais que Israel estava caído, sacerdote, profeta, reis, estava todo mundo desviado, ninguém falava nada. E ele andava com aquele cinto, e Deus falou: não lave, não meta água. Então você imaginava aquela roupa de linho fino, ele brilha de longe, em cima de um branco. Então, aquela parte vermelha que apega seu lombo, tudo isso significa honra, significa que você é o cara mesmo. Na época, você usar um cinto de linho não era para qualquer um. Realmente, o sacerdote usava isso e destacava na frente de todos. E Deus falou: usa isso, ande com esse cinto. Aí Deus falou: agora eu quero que você pegue esse cinto, vai até o Eufrates. Eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre isso aqui. E enterra esse negócio no meio de uma rocha lá, num buraco lá onde que tem, perto do rio, onde que há água. Você vai lá, no meio de uma rocha lá, funda ele lá. Amém, querido? Então você entende que onde que há rio, onde que há mar, você pode estar algumas distâncias antes, mas se você cavar perto de uma rocha e colocar lá, vai encher de água. Jeremias foi lá e colocou. Quero dizer para você que não é o rio Eufrates, onde Daniel está, porque é 1000 quilômetros de distância. Amém? E Jeremias foi nesse rio, perto da onde ele morava, 5 quilômetros da sua casa, mas Deus deu o nome de rio Eufrates, para que as pessoas soubessem que a podridão de Israel ia se dar lá na Babilônia, e Deus chama o rio de nome que ele quiser, porque Deus é Deus sobre todas as coisas. E Jeremias vai lá e
e coloca, tem que tirar aquele cinto, né? E coloca lá. Deixa a Bíblia um tempo, quando volta lá, pega, está podre. E quando Jeremias vê isso, ele tem uma lição própria disso. A primeira lição de Deus nunca é para alguém, amém? Você já percebeu que sempre tem a palavra de mudança para a vida dos outros? Eu quero dizer, a maior mudança que Deus quer fazer é primeiro na sua vida, amém? Na minha vida. Depois é dos outros. Não importa o que os outros mudam, quem tem que mudar sou eu. Concorda comigo? Que toda mudança tem que começar em mim para chegar nos outros. Porque se eu sou aquele homem que fala assim, fulano tem que mudar, eu vou me achar uma pessoa semideus. Eu quero que você entenda que o pecado dos outros não muda nada a sua vida. Mas quando você reconhece o pecado dos outros em você, a sua vida é impactada, mudada, transformada, liberta. Então, o primeiro a aprender a lição foi Jeremias, que ele aprendeu que sem Deus, toda a honra que ele pudesse ter se tornaria uma podridão. Sabia disso? A Bíblia fala de homens sábios. Salomão terminou uma vida tão triste. Foi o homem mais sábio do mundo. E terminou a sua vida adorando outros deuses. O pai dele foi tão simples. Um cuidador de ovelha, mas pecou, errou, mas terminou a sua vida bem com Deus. Por isso que eu falo para você, é bom estudar, é bom ter sabedoria, mas é bom confiar na palavra de Deus e não sair dela nem para a direita, nem para a esquerda, porque se você sair dela, por mais inteligente que você seja, Deus vai mostrar que a sua sabedoria humana, terrena, é falha, é fraca e não serve para nada. E a sabedoria de Deus é o quê? Divina para a sua vida. Aleluia. E Jeremias vai até o povo de Israel e Deus falou, isso representa Israel e Jerusalém. Deus falou, eu coloquei eles aqui, ó. Eu me apeguei a eles. Quero dizer uma coisa para você, querida igreja. Deus se apegou a mim e a você. A maior honra que a gente tem que buscar é servir ao Senhor. Amém, irmão? E servir ao Senhor com alegria. Amém, Tiago? Hoje você está aí mexendo no som e fazer isso com alegria. Amém? Eu comprei umas iluminações aí. Amém? O Alexandre colocou, mas eu estava aprendendo algumas coisas sobre isso. E Jeremias fala, olha, vocês apodreceram, Deus está falando, ó Judá, vocês apodreceram Jerusalém, rainha mãe, os profetas, vocês todos me largaram, vocês me trocaram por Baal, vocês me trocaram por Deus que não é Deus. Deus falou, eu me apeguei a vocês, como o cinto se apega aos lombos, eu estava apegado a vocês, e vocês não me deram glória. Glorifique ao Senhor, irmão. Quem está vivo dá glória a Deus. No mínimo, quando você for no culto, você fala assim, eu quero ir no culto e dar uma glória a Deus. E nós podemos glorificar a Deus de todas as maneiras. Glorificar a Deus com a nossa vida, glorificar a Deus com o nosso testemunho, glorificar a Deus com o nosso louvor, glorificar a Deus com o nosso sim, glorificar a Deus com o nosso não, glorificar a Deus resistindo o diabo, glorificar a Deus obedecendo a palavra de Deus. Nós temos que glorificar. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer uma coisa. Eu louvo a Deus porque Deus se apegou a mim e a você, amém? Toda a honra, toda a glória seja a Deus. Versículo 11. Diz assim, porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim, a toda a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor, para que serem os meu povo, por nome, louvor e por glória.
mas não me deram ouvido. Ei, nós somos a geração que salva esse mundo ou que se perde junto com ele. Mas nós precisamos estar ligados na videira verdadeira que se chama Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos os ramos e nós precisamos estar enxertados na oliveira, na videira verdadeira. Nós precisamos estar em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Nós não precisamos buscar conselho e apoio e honra no mundo. Como eu vejo que as igrejas muitas vezes estão preocupadas com o que o mundo vai pensar dela. Ou a igreja está procurando muito mais a aparência do mundo do que a de Cristo. E nós temos que ter a aparência de Cristo. Na realidade, nós nem podemos viver mais. Cristo tem que viver através de nós. Nós temos que ser a palavra contrária ao que está acontecendo no mundo, porque nós não vamos ter como evitar que o anticristo venha ao mundo. Mas nós temos que denunciá-lo, mostrar a ele e se opor a ele e se posicionar diante de Deus e falar: eu não aceito isso. Uma voz ao contrária a toda que é do mundo. Amém, querido? E nós estamos vendo aí que está sendo ao contrário, né? Quanto mais passa o tempo, mais nós vemos pastor afirmando o contrário à Bíblia. Fechando com o anticristo, fechando com as coisas do mundo, fechando com a ordem, a nova ordem mundial, fechando com o quê? Com esse mundo que divide. Amém? Porque o mundo veio estar dividindo cada dia mais. Eu estou surpreso a cada dia que passa, aparece mais gêneros, coisas que eu falo assim: que é isso, meu Deus? Que coisa é essa? Olha, parece que vai surgir até uma língua nova para se aprender na escola. A gente não consegue nem aprender o inglês. Mas vai ter uma língua nova aí que alguns encabecedores, e não são encabecedores na surdina, são na cara de pau mesmo. Amém, querido? Aí tem uma língua aí que esses dias eu estava lendo a respeito disso, que querem que ensina na escola. A língua da inclusão. Eu quero dizer uma coisa: para Deus não há cor, não há etnia, não há língua. Ele veio para todos os povos. Ele veio chamar todos aqueles que podem ser transformados pelo poder da palavra dele. A palavra de Deus não divide ninguém. O mundo divide, porque quando se divide, se escraviza. Amém? A palavra de Deus só inclui. Deus é o Deus da inclusão. Amém, querido? Deus é aquele que inclui todos aqueles que estão debaixo de uma mesma obediência, de uma mesma lei, de um mesmo propósito. Não é um propósito terreno ou humano, mas um propósito divino, espiritual, aleluia, do Deus que criou todas as coisas. Para Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade, o poder, a força. Aleluia, Ele é digno de receber honra. O versículo 16 diz assim: dai glória ao Senhor, o vosso Deus, antes que venha a escuridão. Ei, nós precisamos ter uma igreja que glorifica e que dá glória ao Senhor. E eu quero que a glória ao Senhor é quando a gente se faz diferente, quando a gente se posiciona ao contrário a todo conceito que há aí no mundo, que mais divide de que junta. Amém? Graças a Deus que nessa eleição não teve parente brigando, mas há outros parentes que estavam se matando, gente que não falava mais. Amém? E por quê? Porque o mundo vem para dividir. E aqui diz o versículo 16: dá glória ao vosso Deus, antes que venha a escuridão, antes que tropecem os vossos pés
nos montes tenebrosos, antes que, esperando a luz, ele mude o som de morte e reduz a escuridão. Ei, não tem jeito de você mudar o que vai acontecer no mundo, mas tem jeito de você, no meio deste mundo, ser luz e ser sal. Nem que você seja uma voz contrária a tudo e a todos. Glorifique ao Senhor. O versículo começa assim: dê glórias a Deus. Tem vezes que a minha mente viaja mesmo. Eu viajo na maionese. Amém? De vez em quando eu falo assim, ó, ainda que essa igreja seja cercada de gente, eu só espero que alguém que venha matar me dê tempo de eu falar assim, ó, eu glorifico a Deus. Só existe um Deus. Aleluia. O que vocês têm para nós não se chama Deus. Eu quero o único Deus verdadeiro, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. A Ele é a honra, a glória, o louvor, a majestade, a força, o domínio, o poder. Não existe outro Deus além do nosso. Não há outra rocha que eu conheça. Não há outro nome dado para que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Não? A outra fonte de salvação. Vocês conhecem outra verdade que não seja a palavra de Deus? Que é atual, mais do que o jornal que vai sair amanhã, porque o jornal que vai sair amanhã vai ser impresso na madrugada, e pode ser que alguém faça uma matéria, e no final da matéria, quando ele lança a matéria, falte alguma verdade, e ele fica preocupado porque não vai dar para ele complementar aquilo. Mas isso aqui não. Isso aqui passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus, o que a Bíblia diz? Permanecerá, não passará. Ela continuará sendo a verdade. E a própria Bíblia diz que nós não podemos nada contra a verdade, e sim o quê? A favor dela. A verdade imutável. Deus não muda. Deus não perde. Deus não chega atrasado. Deus, por mais que o anticristo esteja aqui reinando e dominando este mundo, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Ó, como Deus é tão poderoso. Ó, eu quero dizer algo para você. Deus é tão poderoso que quando Satanás investiu contra a vida de Jó e pediu para falar para Deus assim: deixa eu entrar na vida dele, deixa eu fazer desgraça na vida dele, para você que vê se ele não vai pecar. Deus falou: vai lá, mas não toque na vida dele. Aí Satanás detonou a família de Jó, acabou com tudo. Aí viu que Jó continuou fiel, falou: ele está fiel porque ele tem saúde ainda. Aí Deus falou: vai lá, pode pôr a doença que for, mas ele não pode morrer. Irmão, a Bíblia diz que Jó tinha tumor do pé à planta da cabeça, vários tumores, mas sabe quem monitorava a vida de Jó? Era Satanás. Ele ficava ali como um médico falando assim: ó tumor, você não pode atingir esse órgão, porque Jó está debaixo de uma ordem do Deus Todo-Poderoso, que ele não pode morrer. Quero dizer algo para você: nem Satanás desobedece uma ordem de Deus. Quando Deus diz não passa dessa linha, ele não passa, porque ele sabe que Deus tem todo o poder. Ele sabe que um dia, com o sopro da boca de Jesus Cristo, o Senhor destruirá o anticristo e a besta. Jesus nem vai perder tempo com Satanás. Ele vai mandar que o anjo venha, prenda ele e lance ele em cárcere por 1000 anos, até que ele seja lançado no lago de fogo e enxofre. Deus continua sendo Deus, poderoso,
Senhor de todas as coisas, Ele está no controle, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E nós como igreja, nós temos que fazer o que é a vontade de Deus. Nós queremos sim, nós queremos ter um ministério abençoado, nós queremos que a igreja cresça. Eu quero que a igreja cresça, por isso que eu vou começar a orar, eu quero que a igreja comece a orar pedindo: Deus, nos dê alma. Porque as pessoas antigamente oravam assim, heróis da fé falavam assim para Deus: me dê alma, senão eu morro. Ele estava dizendo: se não for para mim ganhar alma, Senhor, que eu morra. Mas eu quero ser um ganhador de alma, porque eles entendem que uma alma vale mais do que o mundo todo, vale mais do que tudo que Deus criou, vale mais a sua alma. E olha o que Deus criou aí, vou te falar, hein? Acreditar numa explosão é uma falta de criatividade muito grande. Uma explosão. Deus criou todas as coisas. E Ele pode ter até usado uma explosão para dar melhoria naquilo que Ele fez ou não. Que Ele é Deus. Mas eu acredito na palavra de Deus que Ele criou tudo pelo falar da sua boca. Amém? Você é o único ser que Deus botou a mão no barro. Eu imagino Deus descer do céu, né, irmão? E meter a mão no barro para criar o homem e a mulher, e isso se tornar algo mais importante para Deus de todo o seu universo, de tudo que Ele criou no céu, debaixo do céu, na terra. Você se tornou a criatura que Deus mais amou. Aleluia! Mas eu estou falando de honra, de orgulho. Vê onde que Deus colocou o diabo. Amém? Para nós, diabo, mas para Deus, Lúcifer. Deus fez ele o ser mais depois de nós, que nós fomos criados depois, mas o ser mais edificante. Deus colocou ele no melhor lugar. Ele era destaque entre toda a criação de Deus. Deus colocou ele no meio das pedras preciosas, lugar de luz, e elevou ele acima de todos. Mas a Bíblia diz que ele não estava bem ali, ele queria mais. A Bíblia diz que se achou soberba no seu coração, e ele nem quis ser maior do que Deus. Tem algumas pessoas que falam que o diabo quis ser maior que Deus. Ele sempre soube que ele não poderia, ele nunca seria maior do que Deus, porque ele foi um ser criado por Deus, e um ser criado nunca vai ser maior do que quem criou. Como um filho, por mais que cresça, por mais que seja importante, nunca vai ser maior do que seu pai. A Bíblia diz que o diabo diz assim, ó: subirei lá, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus falou assim, ó: tchau, tire ele daqui, tire ele desse lugar que eu coloquei, derruba ele. Deus não entrou na batalha, Deus não entrou na guerra, Deus não se moveu do teu trono, Deus não levantou a mão, Deus não pôs o poder dele, Deus não deu um raio, Deus só falou para os seus anjos: ó, aqueles que estão comigo, derruba esse povo daqui, tire eles daqui. E os anjos de Deus fizeram o serviço, e caiu Satanás com a terça parte dos anjos. E a Bíblia, o próprio Jesus diz: eis que eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e para desfazer toda a obra do diabo. Essa igreja tem poder para desfazer as obras das trevas. Essa igreja tem poder para desfazer todo o mal. Amém, querido? Por isso que depois nós vamos entrar num tempo, um período de oração, de salvação, de libertação, de cura, de restauração, para saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. E se o sal está insípido
ou se o sal não está salgando. Vamos ter uma câmera para a liberdade de eu andar. Eu desço, aí eu volto, eu vejo que eu estou preso. Pode andar aí? Amém. Mas quando o sal não serve para salgar, pega o sal e joga aonde, irmão? Na terra. Eu quero dizer que esse asfalto com pinche, areia e terra é da agora. Na época de Jesus, quando o sal não servia, ali perto do Mar Morto, o sal servia para ser asfalto. Jogava no chão para o povo andar por cima dele. Eu quero dizer para você o seguinte: nós somos sal, Rosa. E você já foi num churrasco, Serginho, que alguém falou: nossa, que sal gostoso desse churrasco, é assim? O sal vai lá, dá o tempero, quem fica com a fome é a carne, quem fica com a fome é a picanha, é a maminha, é o cupim, é a calabresa. Nunca vi alguém exaltando o sal de a comida de alguém. Já viu, Cira? Alguém falar para sua comida: Cira, esse salzinho ficou no ponto. Assim somos nós, querido. Não pense que alguém vai falar de você, mas nós vamos colocar esse mundo no ponto. Nós vamos dar sabor a esse mundo. Nós que vamos dar sabor à vida de outras pessoas. Amém? Nós não vamos ser falados por ninguém, nem ser reconhecidos por ninguém. Mas é que nós que damos o equilíbrio, sabor para a comida. Mas sem o sal, por mais tempero que tenha comida, falta alguma coisa. Mas o sal colocado certinho, ele traz sabor à melhor carne. Mas se ele não for no ponto também certinho, pode ser a melhor carne do mundo. E você vai falar: tá boa, tá bem cozida. Mas tá o quê, irmão? Salgada. Ei, fala para o seu irmão que está do lado aí: você veio para dar sabor, para a vida ser melhor, não a sua, a dos outros. E nós pregamos um evangelho tão egoísta, fala a verdade, hein? Que evangelho que nós estamos pregando ultimamente, né, irmão? Nós queremos ganhar os melhores carros, morar nas melhores casas. Amém, irmão? O céu é aqui. Mas não é não. Só que não. O céu não é aqui não, querido. Aqui é o lugar de ganhar as almas. A nossa casa não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Então não dê tanta importância ao que você não vai ter aqui. Porque tudo que você tem aqui, se for por muito que você tenha, você trocaria tudo para ter uma casinha lá, aleluia, para ter uma morada lá onde Jesus foi preparar para você, onde o ladrão não entra, onde o ladrão não rouba. É esse lugar. Eu falo isso, mas não é que eu não creio em prosperidade. Eu creio que Deus prospera, eu creio que Deus abençoa, eu creio que Deus te faz melhor. Amém? Quando você confia em Deus, Deus vai te dar o melhor da terra. Mas não põe o teu pé, não põe a tua fé, não coloca a sua vida neste mundo. Você veio para dar sabor. O sal serve também, sabe para quê? Para não deixar que as coisas estraguem. Amém, querido? Na realidade, o sal é conhecido como geladeira mesmo. Era a geladeira do mundo antigo. Se catava uma caixa de madeira, punha a carne lá, forrava ela, punha a carne lá e jogava sal por cima. Ficava um ano sem a carne estragar a roça. E vocês conhecem, no Nordeste tem muita carne de quê? De sol. E é boa a carne de sol. Eu quero dizer uma coisa. Deus te chamou para que o mundo não apodrecesse e para dar sabor ao mundo. Levanta a tua mão e glorifica o Senhor. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5, do 13 ao 16.
E olha que coisa interessante. Ele fala da luz de fora da sua casa e da luz dentro de casa. Em Mateus 5, do 14 em diante, fala assim, ó, para iluminar a cidade. E você, uma luz você não pode pôr debaixo do velador, do alqueire, debaixo da cama, no mesmo nível mas você tem que pôr no lugar mais alto. Vós sois a luz do mundo. Eu estava aprendendo um pouquinho sobre luz esses dias. Carlos mandou um vídeo para mim. Amém? Naquele vídeo fala sobre luz. Ó, quando a televisão quer fazer que um cara simples, que nem eu, que nem você, né? Amém? Porque tem gente que nasceu muito bonito, isso é fato. Tem gente que, até a gente fala assim, pode ser homem, pode ser mulher, fala, putz, toda beleza parou aí, né? Eu já fui quando eu trabalhava com um evento, eu fui num evento, aí eu tinha um carro que eu levava umas 10 meninas que faziam evento, modelos, até a Jéssica ia comigo, ficava brincando com as meninas. Era uma confusão quando a Jéssica era pequenininha, porque ela sentava bem no meio assim, e as meninas falando comigo, e a Jéssica começava a brigar com as meninas, achando que as meninas queriam alguma coisa comigo. Era engraçado, a Jéssica desde pequena, ela vinha com aquelas unhas dela, e eu levava essas meninas para um monte de evento, e eu levei para um evento lá em Campos de Jordão, amém? Lugar de gente que tem dinheiro mesmo, Rosa. Aí eu levei as meninas no lugar, e de repente aquelas 10 meninas que estavam comigo não tiravam o olho do lugar. Falei, mas o que essas meninas estão olhando? Comentando. Aí eu olhei lá no meio do lugar, de longe dava para ver o cara bonito. O cara para ser bonito. Falei, meu Deus do céu, tinha que ter um amigo desse. Porque o cara que é amigo de um cara bonito, ele não precisa fazer nada, é só andar com ele. Sempre vai sobrar alguma coisinha. E aquele cara bonito, Rosa, chamava atenção. Como uma mulher bonita chama a atenção das outras. Chama ou não chama? Até as mulheres olham. O homem também olha. Quando o cara passa, chama a atenção, a gente olha e fala, vixe, não vai sobrar nada, vamos embora. Acabou. Chamava atenção. E eu estava vendo sobre isso aqui, sobre luz. Conforme a luz é projetada em alguém, a televisão consegue fazer que essa pessoa simples, comum, se torne um galã. José Maia foi galã a vida toda. E se você olhar para o José Maia, desde quando ele é novo até agora, velho, ele nunca foi uma pessoa de uma beleza genequine, né? Se colocar os dois, Marcos Palmeira, é simples, irmão, sair na rua com a gente aí, mas quando a televisão ilumina ele de um jeito, e eu estava aprendendo sobre luz, iluminação. Aí o cara falou assim, ó, a luz colocada aí vai te deixar mais sensual. A luz colocada nesse lado do seu rosto vai te deixar você mais, uma pessoa mais séria. E assim por diante. E a Bíblia diz, nós somos a luz do mundo. O mundo vai viver e vai ser melhor através da nossa luz. Porque nós refletimos a luz de Cristo. Por mais bonito que eu que você sejamos, a luz que está em nós não é própria nossa. Ela reflete a luz de Cristo. Toda a honra, toda a glória seja ao Senhor. Amém? Que Deus cresça, que nós diminuímos. Que a luz de Deus apareça e penetre em nós, porque nós nos tornamos pessoas irresistíveis à sociedade. Quando alguém vê a nossa luz brilhar, eles estão no meio da escuridão, nas trevas, e a nossa luz reflete. E eles são salvos através da luz de Deus que está em mim e na tua vida. Amém? Deus nos chamou para isso, para ser sal e luz, para que a honra e a glória seja dele. Por isso que a palavra de Deus diz, um prega, o outro rega, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Amém? Fica de pé. Eu creio que Deus falou com você nessa noite.
Ei, é porque Deus se apegou a nós. Aleluia. Para terminar, eu vou ler. Para terminar, só para confirmar o que eu estou pregando para você. O versículo 23. Deus manda Jeremias dizer para o povo de Israel: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. O que Deus está dizendo? O seguinte: que só há mudança na minha e na tua vida quando nós se apegamos a Ele. Quando nós estamos conectados como o cinto estava no lombo de Jeremias e se apegou ao corpo de Jeremias, assim somos eu, somos você. Quando nós estamos ligados em Deus, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos pessoas diferenciadas. Ainda que por natureza nós somos mal, por natureza nós aprendemos a fazer o mal, mas quando nós estamos ligados, edificados, colocados os nossos pés sobre a rocha, que se chama Jesus Cristo, a nossa vida é uma vida diferente. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo começa a se fazer novo. Ao ponto de a gente poder dizer: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.